Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores! Mais uma live, hoje foi o dia das lives, teve live meio de meia, tá tendo live agora, o que mais é possível. Boa noite, Bárbara! E daqui a pouquinho eu vou ter um convidado super especial, que é o Sandro Donizete. Oi, Raquel, lindona, boa noite! O Sandro Donizete, ele é um facilitador certificado de Access Consciousness. Ele é facilitador da especialidade de conversando com entidades. Ele é facilitador também da especialidade de 3 dias de corpo, que são classes, né, de Access Consciousness, classes avançadas de Access Consciousness. Oi, Ariadne, boa noite. E daqui a pouquinho o Sandro vai estar aqui. Deixa eu até mandar o convite já da live para ele saber que eu já estou ao vivo. E, gente, se vocês, por acaso, assim, têm algum medinho de entidades, eu diria que a hora é agora. Ó, o Sandro entrou, acabei de mandar o convite para ele entrou já aqui na live. E daqui a pouquinho eu vou chamar ele. E, gente, se você tem medo de entidades ou se você conhece alguém que tem medo de entidades, por favor, manda essa live, porque o Sandro é o cara, assim, é a autoridade no assunto, entendeu? O cara sabe falar sobre entidades, ele sabe tirar as dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas aqui também, já se prepara nos comentários para perguntar para ele. E vamos falando, vamos batendo um papo aqui sobre entidades. Se você tem medo de entidades, você tá perdendo. Então, fica aqui na live para poder aprender com essa fera e poder se livrar desse medo das entidades para poder criar mais coisa aí para sua vida. Então, deixa eu convidar o Sandro aqui a conversar. Oi, Denis! Boa noite, olha só, meu primo. Como pode melhorar? Sandro, vê aí se chegou para você o convite. Acho que sim. Aê! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Joia. Como Sobre... pode melhorar? O que mais é possível? boa noite, bom dia em outro país, né? É verdade. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem gente que vai assistir a gravação também, né? Isso mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui sobre o mundo invisível, né? Eu que agradeço por você estar aqui batendo esse papo comigo. Eu vou te dizer assim que entidades é um assunto que rende muita coisa. Eu acho que vai ser um papo bem, bem legal aqui da gente. E se você quiser se apresentar para a galera que talvez, né, tá chegando agora. Meu pai tá aí, ó, Cumbi Canarinha. É meu pai. Boa noite, papito. Que legal. Ele tem uma Kombi original, acho que é 74, sei lá o ano, e ele tá É, reformando toda, deixando a coisa mais linda. Participa de evento de carro antigo e tudo. que gostoso, que gostoso. É, muito bom. Então, usando o passado para criar o presente e o futuro, né? É Isso é isso isso. aí. Veja só, eu sou facilitador certificado de Access, estou indo para o meu 7º ano, acho que é o 7º ano que eu estou indo. E no meio do caminho me tornei facilitador de conversando com as entidades. Já faz 5 anos que eu sou facilitador de conversando com as entidades. E de 3 dias de corpo também, já há 2 anos que eu sou facilitador de 3 dias de corpo e agora de negócio feito diferente. Sou psicólogo também, sou professor de Reiki há mais de 27 anos e sou empresário, tenho umas empresas, então esse é meu mundo, né? Então eu sempre brinco com as pessoas, Lu, e digo assim, que se você consegue incluir o mundo invisível, imagina o material, né? Uau. Imagina o material. Então, as pessoas, elas excluem o mundo invisível. A humanidade excluiu o mundo invisível, e excluiu as entidades. Então, por isso que hoje o Access Consciousness vem resgatar e incluir todas as entidades no nosso mundo. E mostrar para você que entidades não são só aqueles que perderam os corpos, né, vivos, mas tudo que está à nossa volta, que tem energia e tem uma forma, é uma entidade. Essa cadeira é uma entidade, essa mesma entidade, esse celular é uma entidade, a sua casa é uma entidade, a Kombi lá,
seu pai está fazendo, ela é uma entidade. No mínimo, ela deve ter um nome maravilhoso se ele perguntar para ela, né? Pode até dar um nome para ela ou perguntar que nome que ela tem, que tudo é interação, né? Tudo tem vida, tudo é energia, então você pode interagir com tudo que tem forma energética, nós chamamos de entidade. Um prédio é uma grande entidade. Entidades sem fins lucrativos, entidade não filantrópica, são entidades, tudo são entidades. Mas, enfim, eu já estou aqui entrando no assunto, né? Sim, sim. Ó, ele falou aí, Kombi Canarinha é o nome da Kombi. E, Sandro, se você puder falar um pouco, eu sei que essa coisa, né, de ter medo de entidades é bem comum, né? Porque a maioria das pessoas tem esse ponto de vista, né, da entidade, o ser sem corpo, né? O espírito, como muita gente chama. E aí a gente ouve várias histórias, e aí tem as questões, às vezes, de religiões também, que entram né, nessa conversa e tal. E o que a gente ouviu do pai, da mãe, do tio, da prima, das experiências, às vezes, que a gente teve na infância que não sabe explicar, né? E aí vai criando esse medo, essa coisa. E eu sei que você tem uma história sensacional, um histórico, vamos dizer assim, sensacional, com essa coisa de lidar, né, com as entidades e com o mundo invisível, como você falou. E fala um pouquinho disso, assim, como foi essa experiência para você, como é ainda essa experiência para você, para as pessoas começarem a desmistificar. Você já começou desmistificando, falando que entidade não é só ser sem corpo, né? Tudo é entidade. E o que mais você pode trazer para a gente? Vamos lá, né? Como é que brotam esses medos primeiro, né? O ser humano, ele tem medo do desconhecido, porque ele não está vendo, então ele já fica com medo. Tem medo de coisas mais rápidas que ele, por isso que ele tem medo de insetos, aquelas coisas que são mais rápidas, né? E as religiões, antigamente, as religiões, elas colocaram muito medo no ser humano em relação ao mundo espiritual, porque não era controlável. Então, a religião não conseguia controlar o mundo espiritual, logo, era legal colocar o medo nas pessoas. Então, você era bruxa, você era queimada, e quem de nós também já não queimou outras bruxas, né? Né? Então, ali começou a criar. Imagina se você foi queimada como bruxa por ter falado com entidades, com espíritos da natureza, com os espíritos para isso ou para aquilo. Nessa vida, você não quer nem saber de entidade, minha filha. Você vai, ó, falou de entidade, você sai com ele, te queimam novamente. Tô Então, fica com fora. esse ranço de medo que você traz de vidas passadas, quando você teve muito contato com entidades, em outra vida, nessa vida você vem com certo ranço. Algumas pessoas que tiveram dificuldades vêm com certo ranço e vem como esse distrator medo, né? Enfim, mas hoje é legal você lidar com entidades, né? Hoje você tem pessoas que ganham muito dinheiro lidando com as entidades também. Vê a Xeno, né? O faturamento dela, ano passado, ela postou pra gente, o faturamento dela foi mais de 3 milhões, dando cursos, espalhando a consciência de entidades pelo mundo. Olha que interessante que é isso. Olha como virou a roda. Tudo é oposto que parece ser, nada oposto que parece ser. Né? E isso traz mais consciência também. Então, e tem também medos que vêm lá de mamãe, de papai, do vovô, da vovó, né? Porque é a historinha que um vai contando pro outro, da moça sem cabeça, do boi tatá, da luz, lembra da luz na ponte, né? Todo mundo conhece a luz da ponte, a loira do banheiro, né? Então, essas Quem histórias. nunca brincou com essa história da loura do banheiro? Eu nunca, porque eu morria de medo, mas os meus amigos tudo na escola brincavam. Então, é muito interessante. Então, tudo isso vai criando dentro da cabeça da criança dificuldades em ela lidar com o mundo invisível. E aí, quando ela tem esse contato com o mundo invisível, também é levada para o outro lado, é o amiguinho invisível, depois que crescer passa, ou então leva no pai de santo para poder fechar a sensibilidade da criança, quem também já não passou por isso, as benzedeiras para poder fechar essa sensibilidade, então os medos vão criando a partir dali. O que mais? Os filmes. Os filmes são bárbaros, né? Hoje tem muito filme que complementa e que contribui bastante. Depois eu posso até lhe falar de alguns. Mas a maioria é para poder acabar com tudo. Porque eles colocam uma entidade carregando cabeça, não é? Como se fosse um Walking Dead, jorrando sangue, todas aquelas coisas de que a entidade são demoníacas e que elas vão te matar, que elas vão te sufocar. Tudo filme, tudo filme.
né? As entidades, elas querem sossego, para falar a verdade. Nós aqui perturbamos elas e chamando todas as entidades. Ou, então, nós temos dois caminhos, né? Ou nós chamamos entidades de superpoderosas, ou as entidades todas de obsessoras. São obsessoras que querem se vingar e que querem acabar com todo mundo e que entidades fazem as pessoas beberem e que faz as pessoas se drogarem. E me diga com quem tu andas, que eu te digo com quem tu és. Então, por isso que as entidades estão fazendo isso com você. Então, é muito fácil também, do mesmo jeito que tem medo das entidades, colocar a culpa nas entidades quanto às suas escolhas e não escolhas, né? Então, o medo também faz jogar para as entidades aquilo que você não está assumindo na sua vida, seus comprometimentos e assim por diante. Então, tem essas vertentes, né? Uma entidade superpoderosa, que sabe tudo, que tem que te guiar. Tem gente que não faz movimento e se pergunta para uma entidade, né? Um guia, uma entidade. Não estou dizendo, não quero falar, não estou julgando as religiões que fazem isso, mas isso vai mudar. Quando você se coloca no papel de sempre necessitar de uma entidade para te dizer se você vai comprar pão, se aquele gajo ele vai ser um homem para a sua vida, se aquela empresa, é a empresa para você trabalhar, se você depende de tudo isso, você está se desempoderando do seu saber e da potência que você é, né? E existem entidades que também não têm essa consciência e que também se colocam nessa posição de querer te orientar, de querer te orientar. Porque ela morreu, ela continua sendo o que ela é. Você é professor, continua sendo professor. Você morreu com depressão, continua sendo depressão. Você era encanador, continua sendo encanador. Você era piloto de Fórmula 1, vai continuar sendo piloto de Fórmula 1. Tudo que você é nessa vida, quando você morre, você continua sendo depois. Você não tem mais um corpo. Logo, você continua sendo você. Você não vai virar purpurina e nenhuma estrelinha no céu, né? Até as crianças, quando elas falecem, elas são seres infinitos que tiveram milhares de vidas. Então, elas não viram purpurina e anjinhos no céu. São seres infinitos que vão fazer novas escolhas, né? Então, essa aqui é só uma visão sobre a geração dos medos, né? A geração dos medos, do desconhecido, e como que isso brotou dentro da sociedade. A cultura faz isso, a religião fez muito disso, as historinhas que a gente tem das nossas infâncias, que faz bastante disso, e os filmes criam bastante medo em relação, e o medo que você traz de vida passada. Só que esse medo que você traz de vida passada é uma potência parada. Você que tem medo de entidades, no fundo, você é uma potência. Você está mentindo para você. Você está se distraindo da potência que você tem. E todos nós, a humanidade inteira, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, todo mundo que tem um corpo tem contato com entidades. Porque o corpo tem contato com entidades. Todo mundo que tem um corpo tem contato com entidades. Não é? Por isso que em algumas religiões, né, fala-se, olha, você é médium, né? Por que médium? Porque você está entre o céu e a terra. Então você está no meio. Médium está no meio. Então todo mundo que tem um corpo está entre o céu e a terra. Logo, todo mundo tem contato com entidades. Sim, só que a gente não sabe, não aprendeu isso na escola. Né? Consciência, só aprendeu a ter consciência na escola e fazer perguntas e escolhas. Então, entidades também acontecem com isso. Então, muitas vezes aquela dor na nuca que você está sentindo, aquela taquicardia, falta de ar, aquela pressão do nada, de repente vem uma depressão. Ai, meu Deus, vem uma angústia, vem uma ansiedade, vem aquele aperto. Ai, meu, deixa eu ir no médico, deixa eu fazer exame. Aí você faz aquele monte de exame, não tem nada. Né? O que era? Era a impressão magnética de uma entidade perto de você. Ela só estava falando assim para você, oi, tudo bem? Porque a entidade não sabe que ela está te fazendo mal. Entendeu? Oi, tudo bem? E você não percebe aquilo que é. Você começa a trazer para dentro do seu corpo, porque você acha que se você trouxer para dentro do seu corpo, você vai entender, não é? Assim faz com as pessoas vivas também. Traz para dentro do seu corpo, agora eu vou entender tudo isso. Bam, não entende nada e fica mais confuso. E quando você começa a fazer perguntas para o seu corpo, isso é uma entidade? Uau, é uma entidade. Então, entidade, se afaste. Você está me sufocando. Está muito pertinho de mim, né? Então, se afaste um pouquinho aqui, quando eu nem conseguindo perceber, e você está me dando taquicardia, você está me dando até uma tontura aqui. Entidade, se afasta, que eu quero ter um contato melhor com você. Enfim, deixa eu parar de falar. Não, mas eu tô aqui, tipo, super prestando atenção, porque é sensacional, né? Como você traz, assim, várias coisas que eu acho que todo mundo, de certa forma, sabe disso, sabe? Todo mundo
tem esse saber, mas o quanto que a gente ignora o nosso saber e o quanto que a gente ignora as nossas capacidades e habilidades, né, com entidades. E você trazendo isso, assim, é uma nova possibilidade para a gente explorar, né? Eu estava até lendo aqui a Vera, deixa eu achar o comentário dela. Ela tinha falado assim, ó, deixava de ir ao banheiro da escola porque eu tinha medo da loura do banheiro. E ela tinha falado aqui antes também, né, que fazer o curso de entidades com você desmistificou muito, né, sobre as entidades e hoje a vida dela é mais abundante, incluindo as entidades, como pode melhorar, né? E eu acho que ela falou a chave aí, né, o negócio do incluir as entidades no negócio. E aí, fala um pouco mais sobre essa coisa do beleza. Tá, eu percebi aqui que tenho medo e que esse medo, na verdade, pode ser uma habilidade, pode ser uma capacidade. Como é que eu faço isso? Como é que eu começo a incluir o mundo das entidades, o mundo invisível, se eu não, né? Primeiro, a gente precisa. Eu vou brincar aqui com algumas perguntas, né? É legal. Primeiro, você sentiu um desconforto no seu corpo? Você vai ter aqueles desconfortos. Primeira pergunta: corpo, isso é seu? Se é meu, se ele disse sim, ficou leve, sim. Você vai passar, ok, então corpo, você pode mudar isso? Se é sim, corpo, como você pode mudar isso? É a pergunta que você faz lá nas barras. Ah, o corpo disse que não é, então vou para a próxima pergunta. Então, corpo, isso é do outro? Disse que sim, devolvo ao remetente partícula de consciência anexada, certo? Ah, então não é meu e também não é do outro? Próxima pergunta. Corpo, isso é da Terra? Ah, Terra está requerendo minha atenção, Terra está requerendo minha energia. Sim, se é sim, faz o número 1, 2, 3 e joga para a Terra para você dar a energia que a Terra requer. Chega de ver a Terra como algo que recicla energia. É o contrário, nós temos comunhão com a Terra. Agora, não é meu, não é do outro, não é da Terra? Aí sim eu vou para a quarta pergunta. Quarta pergunta, corpo, isso é uma entidade? Uau, era uma entidade? Sim. Entidade, por favor, se afaste. Entidade, se você não sabe facilitar, você diz assim, entidade, eu não sei te facilitar. É melhor você procurar alguém que possa te facilitar. E olha, entidade, procura essa pessoa e vai com dinheiro na mão. Entendeu? Olha só, já vinculando uma coisa com a outra. E a entidade, ela entende de dinheiro. Ela entende de dinheiro porque ela trabalhava nessa vida. Ela entende de dinheiro. Vai lá com o dinheiro na mão. Ou agora, você quer ajudar a entidade? Você pode falar assim, ei, entidade, eu não sei facilitar você, mas uma coisa eu posso dizer para você. Você sabia que você não tem mais um corpo? Só isso. Você sabia que você não tem mais um corpo? A entidade, como assim? A entidade fala assim, como assim não tem mais um corpo? Aí ela começa a se ligar que ela não tem mais um corpo. Aí ela começa a fazer novas escolhas. Só de você fazer isso. Nem fez o curso, mas já pode ser contribuição para a universidade. Se eu dizer assim, ei, você não tem mais um corpo, faz novas escolhas, vai. Procura alguém lá que facilita você, porque eu ainda não sei, ainda não fiz o curso da Consando em Maceió, né? Eu ainda não fiz o curso. Então, vai, procura alguém que possa te facilitar. O que é facilitar essa entidade? No centro espírita chama-se doutrinar. Você doutrina dentro de um conhecimento. Aqui, facilitar é empoderar a entidade a saber que ela teve outras vidas, outros corpos, outras famílias, outros trabalhos para fazer uma nova escolha. Se ela teve outras vidas, outros corpos, outras famílias, outros trabalhos, logo ela pode escolher diferente a partir daquele momento. Isso que é facilitar, é empoderar as escolhas, empoderar consciência para a entidade. Isso é mágico. Isso é mágico. Isso é inclusão. Né? Isso é inclusão. É demais. E o que eu acho mais incrível, assim, eu sou suspeita para falar, porque assim, eu sou apaixonada pelas ferramentas de Access Consciousness, mas a forma que eu acho, assim, eu acho incrível como é simples, sabe? Desmistifica mesmo que tem que ter todo um ritual, todo um negócio para você, né, conseguir facilitar uma entidade, você conseguir ser contribuição e você conseguir receber contribuição também, por que não? Né? Então, essa coisa de você poder usar ferramentas simples, ferramentas pragmáticas, né, para conseguir facilitar isso, eu acho fantástico. E assim, eu cresci numa família que a minha família por parte de pai era uma família católica. Minha família por parte de mãe era uma família espírita kardecista. Era não, ainda é, né? Tá todo mundo vivo, a maioria, graças a Deus. Mas assim,
eu fui mais pro lado do espiritismo, né? Do kardecismo lá. E aí eu cheguei a ser evangelizadora de centro espírita. Eu ia lá com as crianças, dava aula e tal. E mesmo assim, mesmo inserida na doutrina espírita na época, eu tinha muito medo. Eu lembro que tinha o tal do curso de médiums, não sei o que eu não tive nem coragem de fazer. Que eu falei, meu Deus, se eu sem provocar, que eu falava isso, né? Sem provocar, já acontece uns negócios comigo que eu não sei explicar. Imagina se eu vou lá atrás desse negócio, né? E aí, depois dos meus, sei lá, 17, 18 anos, eu meio que não fiquei mais tão presente, né, nos centros espíritas, não passei a frequentar mais tanto e tal. E meio que deixei esse lado, assim, de lado mesmo, né? Eu não queria olhar para essa coisa das entidades. E aí, quando eu comecei a trabalhar com as ferramentas de Access Consciousness, lá em 2020, começou a acontecer um monte de situação, assim, bem interessante comigo aqui em casa. Porque eu tava me abrindo para receber de tudo e todos. E né, como a Sarah Grandinelli fala, que eu adoro, ela fala, você não faz Access para ficar menos consciente. Você usa Access para se tornar mais consciente. Então, eu tava mais consciente, inclusive, das entidades. E foi ali que eu fiz uma escolha que muita gente, às vezes, deixa a classe de entidades para fazer depois. Foi uma das primeiras classes de Access que eu fiz, até antes de fazer fundamento, porque eu percebi ali que tinha, né, uma contribuição para mim. E, cara, foi na classe de conversando com entidades que eu consegui desmistificar todo esse negócio de ter medo de entidades. Que eu consegui perceber como pode ser fácil, como pode ser simples. Às vezes, lavando o prato, eu tô facilitando a entidade. Esses dias eu estava na casa de uma amiga. E aí eu tava lavando a louça e eu percebi ali um negócio. Falei, peraí, comecei a fazer perguntas. Entidade, E aí eu aqui, lavando o prato, facilitando a entidade. Sabe? Que era uma coisa que antes pra mim era impensável, que tinha todo um processo, um negócio pra fazer. Então, é uma das coisas que eu mais acho incrível, assim, nas ferramentas de Access, é como que você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento. E é simples. E funciona. E você pode fazer e pode não fazer. É uma escolha. Sim. Não é? Você não tem uma obrigação nenhuma. Você tem a consciência. Não é porque você tem consciência tem que fazer alguma coisa, né? Agora, imagina, né? A pessoa, ela teve uma vida, teve uma história. Ela teve família, teve filhos, teve sonhos, teve metas, realizações. E aí ela parte. Ela parte. E muitas vezes as pessoas acham que elas partem, elas vão para algum lugar. É raro, porque o seu ponto de vista cria a sua realidade também no mundo espiritual. E muitas entidades, elas se sentem rejeitadas, renegadas, excluídas, porque elas estão ali coexistindo entre as pessoas, mas não são vistas, não são percebidas, e não conseguem pegar um copo com água, não conseguem interagir, fala com as pessoas não escutam, as pessoas não entendem. Por isso que vem um Axe e fala assim, vamos incluir as entidades? Vamos incluir as entidades? Então, aí a gente começa a dar vida ao mundo espiritual. Em média, nós temos aí 100 bilhões de entidades permeando o mundo. 100 bilhões, matematicamente falando. Tá? Vocês conseguem pesquisar isso. É só vocês pesquisarem quantas pessoas já nasceram no planeta do primeiro Neandertal, Homo sapiens. Vai te dar um cálculo em média. Então, já surgiram 108 bilhões de pessoas. 8 estão vivas, 100 estão em processo de morte, vida, morte. Então, tem entidade para tudo quanto é lado. É um organismo vivo dentro do nosso sistema, né? Dentro do nosso ambiente. Então, não é porque tem entidade perto de você que você estava em julgamento. Não é porque tem entidade perto de você e que você vai ter que pegar o chicote, não, tá vendo? É porque você estava pensando besteira, tá vendo? É porque você estava com a energia baixa, porque você estava com a energia negativa. Não. A entidade, ela está em tudo quanto é lugar, tem entidade em todos os lugares. Não é indo para errado de você que você vai explicar o porquê que as entidades estão ali. Elas existem porque elas existem, assim como amanhã você também vai partir e vai fazer parte do mundo espiritual. E aí, como que você vai lidar com isso? E isso que é mágico, né? Quando você passa pelo Axis e você aprende para o certo de você, não mais para o errado de você, quais serão as suas escolhas na próxima vida? Não será mais baseado na lei de causa e efeito ou na lei do karma. Você vai para o melhor de você para as próximas escolhas. E isso é
das entidades. Então, se você agora está assistindo a gente, já começa a ter essa consciência, a sua próxima vida vai ser muito melhor, porque você vai aprender para o certo de você, não mais para o errado. Você não precisa ser facilitado, entendeu? Você mesmo vai se facilitar e vai começar a fazer as suas próximas escolhas. Daqui a uns 100 anos, 200 anos, ou como o Gary diz, daqui 10.000 anos, o Axis vai estar nas mãos de todas as pessoas, né? Todas as pessoas vão estar mais conscientes. E o Gary diz assim, eu desejo que o Axis esteja nas mãos de todas as pessoas daqui 10.000 anos, que ninguém lembre quem foi o criador. Isso eu acho mágico, né? Então ele trouxe um conhecimento em que abre para todas as pessoas, é como se fosse um código de computador aberto, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo pode ter acesso à consciência. E daqui a um tempo, o mundo espiritual também vai estar mais consciente das suas escolhas e vai poder ter essa união com muito mais facilidade. Sabe que antigamente eu ficava brigando assim antes do Axis eu brigava. Eu falava assim, puxa vida, por que que eu tenho esse contato com as entidades e outras pessoas não têm? Eu ficava assim, né? Será que dá pra gente fazer um WhatsApp? Um WhatsApp espiritual? Oi, tudo bem aí? Como é que tá aí, cara? O que é que você tem feito? Né? Faz tempo que você não aparece, né? Conta as novidades, né? Como é que você tá aí? O que que você faz? O que que você escolhe? Não seria tão fácil ter um WhatsApp espiritual? Não tem porquê, porque o ser humano excluiu o mundo espiritual. Com o Axis, você está incluindo. Então, quando veio o Axis e eu vi lá assim, nossa, conversando com as entidades, puxa vida, é isso que eu estava esperando aqui. Eu fiz tanta pergunta, como é que eu faço para ter um WhatsApp espiritual? Tá aí. Ah, então agora consegue proporcionar isso para as pessoas? Sim, você também consegue proporcionar para as pessoas. Então, todos os corpos conseguem conversar com as entidades? Sim, é o que acontece em uma classe de 2 dias. Né? Você vai perceber como o seu corpo se comunica com as entidades. Você é igual a mim? Não. Você tem uma personalidade igual a minha? Não. Você tem uma digital igual a minha? Não. Cada pessoa tem uma personalidade energética diferente. Então, o seu jeito de perceber a entidade é diferente do jeito do santo. Sim. Então, uma classe dessa, ela é dinâmica ao ponto de você perceber como você reage, como o seu corpo percebe as entidades. A partir daí, é comunicação com total facilidade. Todo mundo consegue? Sim, claro, se você tem um corpo, todo mundo consegue. Todo mundo consegue perceber o que, como o seu corpo lê isso. Uma semana eu dei classe e tinha uma garotinha, tinha 3 garotas na classe, uma de 7, uma de 10, outra de 12. A de 12 anos, a de 10 anos, trouxe uma comunicação de uma entidade e que era simplesmente assim. Ela falou assim, mãe, eu quero me despedir de você, porque eu não me despedi de você quando você partiu e eu não estava aqui. Essa foi a mensagem que a menina trouxe para uma outra aluna que estava dentro da classe. Uau, não é? Essa aluna ficou assim, né? E ela sentiu aquela emoção de uma filha do passado se despedindo dela. Pasmem, essa mulher, não estou citando nomes, ela escreveu um livro lá em Portugal, se despedindo de uma filha que ela nunca teve. Nessa vida ela nunca teve uma filha e ela escreveu uma carta de despedida da filha que ela nunca teve. Olha que coisa interessantíssima, né? É de arrepiar a história dela. E a garotinha não tem contato, não sabe quem é, não tem como você criar essas coisas, né? Emoção você não cria, né? Você vivencia. Então, olha só que lindo. É uma menina de 10 anos, assim você saiu. Ela falou isso, Leandro. Sim. A entidade está falando isso para falar para ela. Pronto, ele falou. Olha que mensagem linda. E a entidade foi facilitada e ela fez uma nova escolha. Uau, que incrível. Linda, linda. E que legal, né? Que a gente pode vivenciar isso e quantas novas escolhas, quantas novas possibilidades, né, a gente traz à tona com essas ferramentas. É realmente sensacional. Uma história como essa que você trouxe é uma dentre trocentas histórias que a gente escuta, ou que às vezes a gente nem fica sabendo, mas que acontece, né? Que, pô, com certeza isso foi uma contribuição para a menina lá de 10 anos que confiou no seu saber, confiou ali nela, nas suas capacidades e habilidades. Foi uma contribuição para a entidade, para ela poder fazer uma escolha diferente. Foi contribuição também para a pessoa que recebeu a mensagem, né? Então, como pode melhorar ainda mais? Imagina daqui mais 10 anos como que ela vai estar.
né? Como que vai estar? Com 10 anos ela está abrindo a consciência nesse espaço, imagina daqui um tempo mais. Exato. Olha que lindo isso, olha que lindo isso. Tudo bem Que, que que, tem coisas. que grande oportunidade. Isso é uma das coisas que eu gosto muito, assim, dentro de Access, que é justamente essa coisa, né, das crianças, dos adolescentes ali até 15 anos de idade, né, acompanhado do adulto, não paga, né, pela classe. E eu acho isso sensacional porque é um convite incrível para que eles, desde mais novos, né, embora sejam seres infinitos, mas que estão aqui, né, nessa experiência num corpo pequeno ainda, né, em desenvolvimento, de poder já desde novinhos poder exercitar essas capacidades e habilidades e não comprar um monte de ponto de vista sobre eles mesmos, né? Então, quão mais na frente, né? Eu brinco assim que a maioria das pessoas nas classes de barras, e até das minhas alunas mesmo, a galera tá, tipo assim, às vezes chegando, conhecendo o Axis aos 35, 40, 50. E eu conheci Axis, eu acho que eu tinha, sei lá, 26 para 27. E a galera já falava assim, nossa, eu queria ter conhecido Axis tão novinha quanto você, porque, nossa, quanta coisa que eu teria escolhido. E aí eu olho as crianças, tipo, eu tenho um aluno de 7 anos de idade, e eu faço, putz, como eu queria ter conhecido Axis aos 7 anos de idade, sabe? E é sensacional isso. Né? Independente de qual a tua idade cronológica agora, é sempre o momento de você escolher, mas particularmente a gente poder ter essa oportunidade de ser o convite, né, para desde criança descobrir essas ferramentas e poder usar é sensacional. Eu tive uma outra classe que vieram umas duas jovens também. Você não vai acreditar, elas trouxeram um caderno, Uau! perguntas para me fazer. A quantidade de perguntas que elas me fizeram. Elas fizeram a classe ficar tão rica com as perguntas que elas iam fazendo, e cada hora saía uma pergunta nova. Assim, nossa, saiu de novo outra pergunta fabulosa. Ela fazia perguntas e perguntas. Ela falava, Sandra, eu vi tal coisa no filme, mas aquilo é real? Pode acontecer isso? Ela chegou a me fazer perguntas de pessoas que já morreram. Aquele caso que teve Algarve, em Portugal, de uma menininha que morreu, etc. Até esses níveis em que ela chegou, tinha 12 anos, fazendo as perguntas assim, muito interessante. Enfim, é isso, é o que o Axis abre essa possibilidade de seres infinitos virem e criar mais espaço para quem chegar, vai chegar depois. Esse é o mundo das entidades, é o mundo da inclusão. Inclui também os seres humanos no mundo das entidades. Inclui também os seres infinitos que estão chegando, tem seres infinitos chegando agora com muita abertura, com muita abertura. E muita gente chegando sem os véus, que você aprendeu lá no Espiritismo, sem os véus do passado, completamente abertos, né, em relação a tudo isso, que são os X-Men e o que mais é possível. Então, nós aqui, né, precisamos estar sempre ali, ó, atentos e fazendo perguntas de como que a gente pode dar contribuição para eles que estão chegando. Com certeza. E tem um comentário aqui da Mi Bento falando assim: o famoso encosto. Nunca ouvi falar bem das entidades. Eu só ouvi durante a minha vida falarem que se a sua vida não está indo para frente ou se você não melhora é porque tem um encosto em você. E aí, Sandra? É muito interessante isso, o seu ponto de vista aqui é a sua realidade, né? Com Também certeza. espiritual. Então, se você tem um ponto de vista de que se tem entidades perto de você para te atrapalhar, é isso que vai acontecer com você. Você cria toda a sua realidade. Você cria toda a sua realidade também no mundo espiritual. Se você tem um ponto de vista de quando você morrer, você vai ver uma luz no final do túnel e que parentes vão te encontrar, sabe aqueles parentes que já morreram há 70 anos atrás? Esse é o ponto de vista, talvez isso vai acontecer, ou talvez você até vai ter uma grande decepção também, né? E também existe um outro ponto de vista de colocar a culpa nas atividades, nos encostos, porque a nossa vida não vai bem. É verdade, não estou escolhendo. Quando você começa a escolher, não tem encosto que vai mexer com você, não tem encosto, não tem pessoas nenhuma em que vai mexer e vai atrapalhar seu caminho, porque você realmente escolheu. E quando a gente não escolhe, encostos são os problemas mesmo. Então, como é que a gente libera encosto? Atualiza sua energia. Atualiza sua energia. Existe um processo, uma pergunta muito boa para você fazer para qualquer coisa. Isso serve para encosto. Olha lá, eu vou dar uma receita aqui, hein? Tá, pega Encosto, a mão, galera. anota aí. Para encosto, magia negra, macumba, inveja, voodoo, para tudo isso daí.
Se você atualiza a sua energia a cada 10 segundos, essas energias não te encontram mais. Então, a pergunta é, que energia eu e meu corpo podemos ser para atualizar a cada 10 segundos? Que energia espaço esse escolher meu corpo podemos ser para atualizar a cada 10 segundos? Tudo que não permita isso, eu destruir descrito. Então, todos os lugares em que você não está se permitindo atualizar, você está dando um comando para o seu corpo. Atualize a energia a cada 10 segundos. 10 segundos, eu não sou mais a mesma pessoa. Quando as pessoas fazem essas coisas, né, de magias e que você acredita que você faz elas ficarem bem grandes, elas mandam para você há 10 segundos atrás. Há 10 segundos atrás você não é mais a mesma pessoa se você está sempre atualizando a sua energia. Então, sempre atualize a sua energia. Além de você mudar o seu corpo, que você está atualizando a sua energia, você está atualizando as suas células, você está atualizando aqui os seus neurônios, você está atualizando a sua vida. Então, se você faz isso todos os dias, acabou de aplicar a barra de Axis, que energia, espaço, consciência, escolha eu posso ser para atualizar a energia? Que energia, espaço, consciência, escolha eu e meu espaço podemos ser para atualizar a nossa energia para 10 segundos? Acordou? Vamos atualizar a energia. Vai dormir? Vai atualizar a energia. Você faz isso 3 meses para você ver como a sua energia faz 180 graus. Porque você não vai ser mais a mesma pessoa e você está convidando o seu corpo, a sua célula, a sua energia, o seu campo sutil a atualizar. Atualizar, 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 atualizar. Uau, gratidão por essa ferramenta. E, gente, eu acho que só isso aí, só essa dica aí já valeu vocês tacarem o dedo nesse aviãozinho, sair compartilhando essa live com todo mundo. Se tem medo de entidade, se tem curiosidade sobre entidade, se gostaria de aprender mais sobre entidade, manda esse aviãozinho pra galera para poder receber esse presente que está sendo essa live. Olha, Lu, uma vez eu passei uma experiência muito legal, que foi de dar um susto numa entidade. Me conta, me conta. Invertido. Eu estava no apartamento, estava eu e a Rosana no apartamento lá em Belém, e eu escutava alguns barulhos naquele apartamento, na cozinha, alguns movimentos e tal. Eu pensei, deixa eu dar uma olhada melhor. Eu não precisei dar uma olhada melhor, porque eu estava deitado na cama, e conforme eu estava deitado, meu espírito foi saindo de lado, assim, e conforme ele foi saindo de lado, quando ele sai, você tem a visão do lado espiritual, né? Eu olhei de lado, assim, eu vi 2 menininhas, né? Uma bem negra, a outra bem loirinha, assim. As duas juntas, elas olhavam, estavam olhando com os olhos bem regalados para mim, assim. E elas me viram desfazendo. Você vai saindo do corpo, você vai desfazendo. E eu falava como se eu estivesse olha assim, vocês estão mangando de mim, né? Que elas riam. E eu não conseguia falar direito, porque era o espírito que estava saindo. Vocês estão mangando de mim, né? Eu vou pegar vocês. Como se eu fosse brincar e correr atrás delas. Ok, aí eu vi as 2 meninas, aí depois eu vi uma mãe e uma senhora. É uma avó, a filha e as 2 meninas. Elas viviam naquela casa, mas elas não sabiam que elas estavam mortas. Uau. Elas viviam, né? E aí uma noite eu fui no banheiro. Na hora que eu estava saindo do banheiro, indo para a cozinha, assim, a senhora deu de cara comigo, a entidade. Aí eu, ah! Aí ela, ah! Deu um pé! E saiu correndo. Eu entrei no quarto e falei pra Rosana assim, Rosana, acabei de dar um susto na entidade que foi uma parada. A mulher está contando para alguém até hoje. Está contando que tinha uma entidade na casa dela. Entidade. Lembra daquele filme Os Outros? Né? Eu ia falar isso agora. Mesma coisa. Então ela tomou um susto incrível comigo, eu achei uma barato. E a pergunta é, por que você não facilitou elas? Porque elas não estavam escolhendo. Então, não... Vai ter um momento delas. É estar em permissão, né? É. Estar em permissão da escolha. Outra coisa que me fazem todo mundo tem capacidade de ver entidade, né? Ver entidade, ele é uma ferramenta. E que quando você trabalha bastante a percepção do seu corpo, chega uma hora que ela se torna imagem, tá? Nem toda entidade aparece para você. Por quê? Porque nem toda entidade tem imagem de si própria. Tem pessoas, tem entidades que perderam a imagem de si própria. Logo, ela não consegue aparecer para você, mas você só consegue perceber o campo sutil dela. Por isso que ela não aparece para você. Entenderam? O resto é prática, é afiar a ferramenta. Sim. E o quanto
menos você resiste, né? O quanto mais em permissão você tá também. Porque eu lembro, eu acho, é muito engraçado, que na época do centro espírita, eu falava assim, eu não quero desenvolver. Trava tudo, eu não quero desenvolver esse negócio, porque eu tinha ainda um medo, né? E hoje é uma coisa assim que, ok, eu consigo estar presente com a minha capacidade e a minha habilidade com entidades e estar em permissão ali da interação, sei lá, do que seja que vai aparecer ali, mas sem ter esse distrator do medo, né? E às vezes a gente leva um sustinho, de vez em quando eu levo um sustinho aqui ou ali, né? Mas passa muito mais rápido. Né? Antes, meu Deus, eu acho que eu ficava até sem dormir. Porque, ai, meu Deus, entidades. Né? E agora já é uma visão completamente diferente. E isso veio muito realmente com o conversando com entidades. Né? E até eu tenho muitas amigas, né, que ainda frequentam centro espírita e tal, e tem essa mesma coisa que eu tinha, né, do medo. E eu até brinco com a gente, vai para uma classe de conversando com as entidades que vocês vão ver como que é diferente esse negócio. Agora, agora é assim, você fazendo uma classe conversando com as entidades, não precisa excluir a sua religião. Sim. Vai ficar fácil para você lidar com a sua religião. Eu fui iniciado no candomblé, fui raspado no candomblé. Né? Eu já participei de várias religiões, você não faz ideia. Né? Mas várias vezes, de participar, não só de ir lá visitar, de participar. Né? Eu dava aula, quando você fala dos médios, né, do livro dos médios, eu é que ensinava as pessoas a fazer corporações, as psicografias, porque eu tinha muita facilidade com isso. Eu tive a sorte de vir nesse planeta já com tudo isso muito aberto. Eu escolhi ver com tudo isso muito aberto. Então, eu ajudava as pessoas nos seus desenvolvimentos. Então, eu já participei da Umbanda, já participei do Kardecismo, da USE, já participei do Candomblé, de raspar a cabeça, de ficar 30 dias dentro do Roncó, vida de santo, todas aquelas coisas que acontecem que não precisa contar, né? Já fiz tudo isso. Já fui para religiões também orientais, já fui da Mahikari, de receber o Bitã, aplicar, já fui do taoísmo, de fazer iniciações, de participar de um monte, mestre maçom também. A gente passou por vários lugares. E aí vem aqui o Axis e fala assim, ei, dá para você agregar tudo. Você não precisa excluir nada, porque senão você não está na consciência. Então você consegue agregar. Então, você é do candomblé, legal, você tem a quartinha, você tem lá os assentamentos, tudo bem. Dá para você trabalhar da mesma forma. Você não vai mexer com seus orixás, você não vai mexer com seus guias. Você vai deixar da forma que está, porque é a sua crença, é o que você aprendeu. Então você vai agregar o conhecimento do Axis a isso. Entenderam? Então, em momento algum, o Axis vai te excluir das suas religiões. Você vai agregar, vai ficar muito mais leve para você. Muito mais. Exato. E é bem isso, né? Access é sobre incluir, não é sobre excluir, né? A consciência inclui tudo e não Tudo. julga nada. Então, inclui, inclusive, a sua Cortou sua religião. fala, eu só completei. Deu uma travadinha aqui. Voltou a internet? Voltou você, Então, voltou. beleza. Não, eu tava falando que, assim, né? A consciência tudo inclui e nada julga. Então, né, Axis não é sobre excluir a religião ou qualquer outra crença que você tenha, né? Enfim, tem algumas coisas que, né, a galera não chama de religião, mas é uma filosofia ou, enfim, uma doutrina. O que quer que você siga, o que quer que você escolhe para a tua vida, Axis não vai excluir nada disso, né? É um conjunto de ferramentas para facilitar a tua vida, para facilitar mais consciência, para trazer mais leveza. E é o que eu percebo na minha vida, por isso que eu já uso essas ferramentas, né? Lá desde 2020 não largo mão. E você até muito mais tempo que eu. E que mais é possível, né? Você me falou no começo da live e que eu tinha algumas histórias. Me Uhum. conta só um pedaço que eu continuo. Que eu tenho muitas histórias. Qual delas que te impactou? Olha, eu vou dizer, eu vou falar da primeira vez assim que eu ouvi você falando de entidade foi numa live quando você contou do seu acidente de carro. Eu sei que você já contou essa história algumas vezes, né? Fica à vontade se você quiser contar de novo, porque eu acho essa história sensacional. Mas assim, de forma geral, o que eu quis dizer assim é muito sobre a história que você tem
com entidades, né? Assim, tipo, se a gente fosse colocar um currículo, o seu seria extremamente extenso. E a entidade de quanto é jeito, né? Porque não só entidades, né, da nossa Terra, mas também entidades de outros planetas. A gente já teve bastante contato. É, eu gosto de contar essa história só para as pessoas perceberem o poder da escolha. O poder da escolha ela é muito forte. Há tantos anos atrás, vou nem lembrar mais de 20 e tantos anos atrás, eu escolhi morrer. Eu escolhi morrer. Falei assim, puxa vida, podia acabar tudo isso aqui agora e vamos partir para outra. Meia hora depois, gente, eu já estava morto. Meia hora depois, eu estava na BR, eu atropelei um cavalo, o cavalo entrou dentro do meu carro. Normalmente as pessoas morrem no cavalo. Meu volante estava no banco de trás, vocês terem uma ideia, né? E o cavalo faleceu. Eu saí daquele carro, meio tonto assim, mas eu voltei pro carro. Eu lembro que eu voltei pro carro e eu peguei dinheiro. Peguei um monte de dinheiro que tinha debaixo do banco, porque naquele tempo as pessoas pagavam com cheque, né? Tinha dado curso de reiki para em Curitiba, coloquei dentro da minha jaqueta aqui assim, minha cabeça doía tanto, mas doía tanto, tanto, o sangue fazia assim, ó. Eu sentia o sangue correndo pelos meus olhos, né? Eu falei assim, não, você tem que aplicar reiki nisso aqui. Eu ficava assim. Aí saí pra rua, pra avenida. Meu carro estava encostado no acostamento e com o pisca ligado. Não sei quem fez isso, porque eu desmaiei. E aí vieram 4 pessoas e me agarraram e me levaram para dentro do mato. Eu não sei que são essas pessoas. E o mato, gente, descia. Eu nunca vi o mato descer. Ele descia, 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 descia. Ia descendo, descendo, descendo. Meu Deus, onde que eu tô indo? E descia, 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 descia. Onde que eu fui parar? No inferninho. Eu fui parar no inferninho. Fui parar num lugar onde tinham pessoas bebendo, elas não me enxergavam, parecia. Eu ficava sentado num banco, olhava para aquelas pessoas, falei assim, olha onde que eu fui parar. O que que eu escolhi aqui? Quer saber de uma coisa? Eu escolho voltar. Folgado, né? Eu escolho voltar. Se isso aqui é morrer, tô fudido. Foi isso que eu falei. Eu tô fudido. Voltei, consegui achar um caminho, aí eu subia, 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 subia. Sinto muito, não posso ajudar. Tá bom. Subia, 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 subia. Quando eu cheguei, tinha um monte de gente olhando meu carro. E as pessoas falavam assim, onde está o corpo? E ninguém achava o corpo. Eu falei assim, nossa, cadê meu corpo? E aí eu também fui lá perto do carro procurar o meu corpo. Eu andava entre as pessoas e as pessoas não me viam. E eu entrava dentro do carro ali para poder ver, eu vi minhas apostilas no banco de trás, eu vi tudo e ninguém me via, fazendo todo aquele movimento junto com as pessoas e procurando o corpo. Procurei ali no acostamento, não achava meu corpo, assim, morri mesmo, morri mesmo, a coisa tá feia. Falei, deixa eu esperar aqui, quem sabe ver uma luz me buscar, né? Não tinha nenhuma luz, não acontecia nada. E aí eu falei assim, puxa, não veio uma luz, não veio um parente, e esse monte de gente aqui falando do meu lado. Aí eu lembrei do filme Ghost. Sério, eu lembrei do filme Ghost. Eu falei assim, puxa, acho que eu vou fazer igual aquela entidade. Porque tinha uma mulher do meu lado ligando para a polícia, dizendo assim, olha, a gente não acha o corpo da pessoa e o carro está aqui, a gente já tirou o cavalo da estrada. E aí eu falei assim, eu vou olhar bem nos olhos dela e vou dar um berro. Eu peguei, olhei bem nos olhos dela e falei assim, oi, eu tô aqui. Eu não sei em que momento que aconteceu esse lapso. Eu devo ter achado meu corpo, eu não consigo ter essa lembrança. E ali eu estava ali na frente dela. Todo mundo começou a gritar: gente, o cara tá aqui, ou o morto tá aqui. Né? Eles falavam: o morto tá aqui. O morto tá aqui, o morto apareceu. Aí veio a ambulância, aí a história repete: ambulância, pronto-socorro. E aí no outro dia eu tinha curso de reiki para dar, tinha 90 pessoas no curso, era 100. E eu fui dar o curso mesmo assim. O meu corpo ia expelindo os vidros, que era mó barato. Toda hora eu tirava um cacozinho de vidro. Essa experiência foi uma experiência de escolha. Então, eu escolhi morrer, escolhi viver e estou aqui, contando essa história. Exatamente. Então, o poder da escolha é fenomenal. Fenomenal. Exatamente. E eu achei sensacional, assim, que essa foi a primeira história que eu ouvi de você sobre entidades. Eu admito que no começo eu fiquei, mas rapaz, que negócio maluco. E aí eu comecei a olhar mais, né, os seus conteúdos e tal, e eu falei, cara, que incrível. Ele passa o conhecimento de entidades de uma forma assim tão, tão segura, tão, sabe, que realmente a gente
entende ali o que você está falando e simplifica. Então foi sensacional. E até, né, para quem tiver curiosidade de saber mais sobre isso, quiser, né, fazer perguntas para o Sandro, a gente vai ter aí várias oportunidades, mas uma delas vai ser na segunda-feira, né, que o Sandro vai fazer um Zoom de perguntas e respostas sobre entidades. Então, quem tem aí as suas perguntas sobre entidades, quando acabar aqui a live, eu vou colocar lá no meus stories o link para vocês acessarem o grupo, tá? A gente vai colocar o link, o único lugar onde vai ser disponibilizado o link desse Zoom é lá no grupo, então eu vou deixar o link para vocês, vou colocar também no link da minha bio para vocês. Aliás, no link da minha bio já tá, então vocês podem acessar lá. E o Sandro está vindo para Maceió, como eu pude ser tão feliz, sortuda, grata pelo Sandro escolher Maceió como uma cidade para ele trazer a classe de Conversando com Entidades, hein? Como eu pude ser tão sortuda. E não só conversando com entidades, 3 dias de corpo. Eu fiz essa classe com o Sandro em Limeira. Foi ano passado? Foi ano passado, Sandra. Foi ano passado. Ano passado eu fiz a classe com ele. E agora ele está vindo para Maceió com a classe de 3 dias de corpo e com a classe de Conversando com as Entidades. Então, como podemos ser tão sortudos aqui no Nordeste de ter essa oportunidade, né? Vamos trabalhar com corpos e sem corpos. Trabalhando com os dois mundos, os dois mundos. E É verdade. as entidades, o pré-requisito é que você tenha uma classe de barras. E 3 dias de corpo, que você tenha uma classe de fundamento dentro de 12 meses, né? Uma classe de fundamento, ou um COP, ou um SB, um SOP, uma classe avançada com Gary Kundey e com a Simone, pode ser feito. Um COP feito com a Simone pode. O negócio feito diferente, não. Mas o COP pode. E o fundamento, né? Mas o fundamento já pode. O Sandro facilita também a classe de fundamento, então você pode, se você não tem o fundamento nos últimos 12 meses, você pode escolher também fazer o fundamento com ele ou com outro CF que você escolha. E vir aqui para Maceió, se você não está em Maceió, pode vir para Maceió para acessar, né, essa classe, para receber do Sandro na classe, tanto na classe de Conversando com as Entidades, quanto a classe de 3 dias de corpo. E, gente, eu sei. Eu sou de Maceió, eu vou vender meu peixe. Mas, assim, é sério, Maceió é uma cidade tão sensacional. Tipo, é uma cidade linda para você visitar. É uma cidade incrível para você conhecer, para você passear. E é uma cidade maravilhosa para você unir os dois. Você vir fazer classe e aproveitar para passear, né? Eu digo que você tira a pessoa da hotelaria, mas você não tira a hotelaria da pessoa, né? Porque eu trabalhei muitos anos na hotelaria, na hospitalidade. Então, sempre que a galera vem pra cá, eu já tenho a minha listinha lá de passeios para indicar, a listinha de restaurantes, de lugares para você fazer, experiências, enfim. Então, quem escolher vivenciar isso aqui em Maceió, eu estarei prontíssima para receber vocês de braços abertos. E Maceió é uma entidade, então o que essa entidade Maceió tem de presentes para você? Sempre essa pergunta é bom você fazer. Qualquer terra que eu vou, eu coloco assim, o que essa terra tem de presente para mim? Então a gente já começa a perguntar desde agora, o que Maceió tem de presente para nós? O que essa terra, o que esse povo, o que essa entidade tem de contribuição para nós? O que os seres, as equipes de contribuição de Maceió têm de contribuição para nós? E que os seres da natureza de Maceió têm de contribuição para nós? Já começa a desejar se você está escolhendo essa classe. Exatamente. E faz, né? Pede para entidade cidade, pede para entidade classe contribuir com você para você estar com a gente, né? Essa é uma coisa assim que, cara, é incrível como realmente quando a gente está disposto a receber a contribuição, como que o negócio cria. Né? Então, pede essa contribuição, pede para a classe contribuir para você estar com a gente, pede para a cidade contribuir, o que mais é possível. Isso mesmo. Fale para o seu corpo contribuir com você também. Vamos sempre incluir os nossos corpinhos, porque né, nessa realidade física, material, nosso corpinho que está criando as coisas aqui, né? Então, olha, você
segunda-feira você vai poder fazer perguntas mais profundas. Então, a gente vai estar indo no Zoom. Então, fique à vontade para vocês estarem participando, é gratuito. Então, traga suas questões, traga suas perguntas mais profundas que a gente puder contribuir para trazer mais clareza para você quanto ao reino espiritual e material. Vai ser um prazer. Então, venha, acompanha aí o link na bio para poder pegar o Zoom, tá dentro do grupo, para poder pegar o Zoom e convide outras pessoas. Quando outras pessoas estão seguindo a Lu, está seguindo o Sandro, seja contribuição você também, faça a sua parte. Né? Exato. E até, né, a galera de novo, né, escolhe ser contribuição para outras pessoas, como seria você compartilhar essa live, compartilhar o link lá para participar do Zoom gratuito também com a galera. Porque quanto mais pessoas a gente tem, né, olhando para as entidades a partir de um diferente ponto de vista, a gente começa juntos a criar uma realidade diferente, né, e acessar coisas diferentes. Então, já que a gente escolhe uma realidade mais grandiosa, vamos juntos contribuir para criar essa realidade mais grandiosa, né? Aí sim vocês vão ver na prática o mantra do Axis. Tudo na vida, até no mundo espiritual, nos negócios, vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo. Tudo. Facilidade, alegria e glória. É isso, Sandro. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente finalizar essa live essa noite? Querem começar a brincar, diga assim: ei, entidades, eu incluo e eu percebo vocês. Sabiam que vocês não têm mais um corpo? Só isso. Eu incluo, percebo vocês. Sabiam que vocês não têm mais um corpo e que vocês podem fazer novas escolhas? Só nessa brincadeira você já é uma contribuição para o mundo espiritual. Então, eu percebo vocês, eu incluo vocês, sabia que vocês não têm mais um corpo e que vocês podem fazer novas escolhas? Uau! Só aí você vai virar a chavezinha da consciência. Pois é. Agora, se vocês já acessaram esse tanto de coisa numa live, imagina o que você pode acessar no Zoom lá na segunda-feira e imagina muito mais o que você pode acessar numa classe de conversando com entidades, com Sandro Donizete. Sandro, gratidão de verdade por toda a tua entrega, por você estar aqui presente com essa live para nos dar tantos presentes, porque essa live foi um presente de poder enxergar as entidades a partir de um outro ponto de vista, de poder ter ferramentas aí práticas que você compartilhou com a gente para a gente já começar a usar agora, independente de já ter feito uma classe de entidades ou não. Então, gratidão. Gratidão pelo espaço. E nos vemos em breve. Até logo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Boa noite, gente.